Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra em Eclesiastes 2, onde aqui há uma confissão, né, de prazeres, né, irmãos, que não foram bem sucedidos, né, com a experiência que Salomão teve também. Então, irmãos, é bom de nós estarmos refletindo sobre coisas que nos acontecem e que nós poderíamos, com a sabedoria que nos ensina pela leitura da palavra, fazer um tempo novo, termos mudanças de hábitos de vida, né? Para que nós não venhamos sermos acometidos de enganos em nossas vidas, para que nós possamos ser superadores, né, de enganos, né, irmãos? Então, o Senhor fala grandemente aqui, e a leitura é extensa e ela é prazerosa, né? Eu gostaria que os irmãos também tivessem o desejo de estar lendo Eclesiastes 2, a partir do versículo 1, que diz assim: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. E disse assim, e disse eu ao meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso é vaidade. E do riso disse, está doido e dá alegria, de que serve esta? E busquei o meu coração como me daria ao vinho, regando, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeceriam as árvores. Adquiri servos e servas e tive os servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e ele foi a minha porção de todo o meu trabalho, e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho de que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhuma havia debaixo do sol. E então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? E então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, porquanto quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas também. Então entendi de que o mesmo que
sucede a todos, lhe sucede a todos, pelo que eu disse ao meu coração. Como acontece ao tolo, assim se sucederá a mim, porque então busquei busquei eu mais a sabedoria, e então disse no meu coração que também isso é vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que o do tolo, porquanto de tudo nos, no- de todo, não, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que faz debaixo do sol me era periosa, penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então, irmãos, perdoa aqui pela leitura, mas não vou deixar de ler por conta que está aqui meio escuro, mesmo que ligue a luz também é amarela, então fica ruim para ler. Mas bem, isso não importa, o importante é que foi lido o que Deus queria que fosse lido, amém? Então vamos olhar dessa maneira. E, irmãos, aqui traz, aqui em Eclesiastes 2, traz muitos esclarecimentos, né, irmãos? Aqui foi tudo aquilo que o rei Salomão viveu, né? Ele se apoderou da sabedoria, só que ele obteve tudo aquilo que ele desejou, seu coração, o que os seus olhos viu, cobiçou, ele desejou, ele teve. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele era uma pessoa assim, próspera, né? Ele já recebeu um reino montadinho, tudo pronto, né, irmãos? Ele tinha de tudo, do bom e do melhor. E ali o coração dele trai ele, né, irmãos? Porque, na realidade, ele tem do bom e do melhor, ele pode fazer aquilo que ele quiser, assim como nós também temos do bom e do melhor, e podemos também fazer aquilo que quisermos. Mas, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança somente no nosso braço forte, quando nós colocamos a confiança só naquilo que podemos, é, nós acreditamos que somos capazes de fazermos tantas coisas. Quando nós colocamos a nossa confiança na nossa razão, naquilo que nós podemos fazer, desfazer, né? Então, irmãos, Deus não está agindo aí. Deus não está fazendo aí, porque primeiro você tem que se dedicar ao reino de Deus. Primeiro você tem que buscar essa fortaleza que é o poder de Deus, buscar a honra, a glória no Senhor Jesus, buscar todas essas coisas que ele diz que fez aqui, mas em Cristo Jesus, né, irmãos? Porque se nós confiarmos somente na nossa força do nosso braço, né, no nosso levantar todos os dias, de ir e vir, fazer e acontecer, você está me entendendo? A pessoa vai terminar frustrada, como Salomão terminou frustrado, porque ele não se deteve de fazer aquilo que ele queria fazer. Por que, irmãos, que ele fez também tudo isso? Porque ele tinha recursos, ele tinha de onde extrair, ele tinha as coisas nas mãos, ele tinha servos, ele tinha os serviçais ali para atender as suas ordens, seu comando, né, irmãos? Ele tinha ali prazer de fazer e acontecer, de mandar, de tirar, de pôr, né, de acrescentar, né, irmãos? Então, e ele tinha a facilidade, porque ele já recebeu um reino completo, mas ele também multiplica ali. Só que, irmãos, com o tempo, ele mesmo se trai, né? Ah, eu tenho todo esse poder, eu tenho tudo isso, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento, eu tenho expertise, eu tenho tudo isso. Mas, irmãos,
E o tempo vai passando e a pessoa vai envelhecendo e ela vai cobiçando mais coisas, e vai querendo mais e mais. E se ela puder arrancar, assim como Salomão, que acabou escravizando mais ainda o povo, né, de Israel, porque a cobiça dele era tão grande, ele queria porque queria mostrar que ele tinha mais e mais poder diante dos outros reinos, né, diante dos outros reis, e ele realmente tinha, mas só que quando ele esquece que existia um Deus que era maior, soberano sobre ele, e ele dá vazão a idolatrar outros deuses por conta das suas esposas e por conta da sua visão visionária, de que não tinha problema nenhum e ele podia agradar também as suas esposas, e ele estava no auge, e ele era isso e aquilo. O povo começou a denegrir a imagem dele, o povo passou a desacreditar nele, o povo passou a, pela mão dele, nem sofrimento, irmãos, porque ele escravizava o povo, porque ele queria mais, irmãos. E ali o povo começou a ver que ele era um errante. Por mais que ele tivesse tanto conhecimento, ele não mantinha o povo unido, né? Ele explorava do povo. Ele queria muito mais tributos receber, ele queria esganar o povo. Ele queria nem saber como é que iria ser feito, sabe, irmãos? E muitos tiranos tem por aí, né? Ele começou muito bonzinho, muito isso, muito aquilo, só que depois, ao longo dos anos, dos tempos, ele foi se revelando, se rebelando, né, irmãos? Então, nós devemos ter esse cuidado também, aqueles que são de sobremodo orgulhosos. Aí diz, eu estou servindo ao Senhor, estou indo na casa do Senhor, eu troco meu carro todo ano, eu troco de casa, eu compro roupas novas de marca, eu posso ajudar um aqui e ali, mas tem que estar com a vida realmente reta diante do altar do Senhor, né, irmãos? Porque muitas vezes, como ele mesmo fala aqui, ele reconhece que tudo foi vaidade para ele. No final da vida, onde já tinha muita coisa que não podia mais ser consertado, né, irmãos? No final da vida, ele faz uma avaliação do seu desfecho, de como ele procedeu, e aí ele percebe, né, que ele afligiu o povo, né, que humilhou, maltratou, né, diante de quem? Diante de um Deus que é todo-poderoso, que é manso, que é amável, que é misericordioso. E aqui não fala que ele tinha tanta misericórdia assim, não, irmãos. Deus deu para ele a sabedoria, Deus entregou para ele. E aí Deus vai vendo como é que as pessoas vão usando aqueles dons a qual ele nos entrega. Então, que nós não venhamos ser corruptíveis, que nós não venhamos ser contamináveis, né? Se contaminar pelas coisas do mundo, né? Se corromper. Não, irmãos, nós devemos servir aquele que é Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e do mar e de tudo aquilo que há, né, irmãos? Nós devemos ser compassivos, nós devemos também ser misericordiosos, bondosos, né? Nós devemos ser pessoas generosas para abençoar não só a nós, mas a nossa casa, o nosso próximo. Então, irmãos, devemos estar analisando, né, o nosso comportamento diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, irmãos? Se algum de nós que aqui estiver assistindo, ouvindo essa mensagem, estiver passando por essas soberbas, que venha se avaliar rapidamente. Amém, irmãos? Essa palavra, gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Amém? A paz para todos. Fica essa meditação.